Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E a gente conta novamente com a visita da Lara, da doutora Lara Baiman, que vem aqui falar pra gente hoje sobre alergia alimentar, que é um tema que existem muitos mitos e também muitas coisas importantes para a gente falar sobre isso, porque as crianças que de fato têm alergia podem até correr risco de vida. A doutora Lara, ela fez faculdade de medicina na Universidade Federal do Amazonas. Depois ela foi fazer residência de pediatria lá em São Paulo, no Hospital do Servidor Municipal. Fez residência de alergia e imunologia em pediatria no Hospital do Servidor Estadual em São Paulo. Fez uma complementação, uma especialização em alergia e imunologia clínica na USP e depois ainda foi fazer uma especialização, uma pós-graduação em dermatologia pediátrica no Hospital Darcy Vargas, também lá em São Paulo. E agora ela está aqui com a gente para falar sobre esse tema super importante. Lara, obrigada por ter vindo novamente. Obrigada. Eu queria muito que você falasse para a gente, assim, o que é alergia alimentar? Alergia alimentar é quando o sistema imunológico reage de forma anormal a determinado alimento, né? Então, nós temos os mais comumente envolvidos na infância, que são leite e ovo. E como é que ela se manifesta em crianças? É manifestação gastrointestinal, é na pele, pode ser tudo? Depende do tipo de alergia. Nós precisamos avaliar os mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Então, por exemplo, tem as alergias IgE-mediadas, as não IgE-mediadas ou a mista. A principal alergia que acomete bebezinho nos primeiros meses de vida é a forma não IgE-mediada, que é o que a gente chama da proctocolite, que ela pode vir com sangramento nas fezes, né, outras manifestações, mas geralmente tem sangue nas fezes. E a gravidade disso seria a criança que persiste sangrando fazer anemia, que tem tratamento. E ela tende a curar com 1 ano de idade. Então, ela é super tranquila. E não tende a fechar a glote, não tem essa preocupação que tanto assusta as mães. E quando é que a gente, então, e qual é essa alergia porque eu acho que a maior preocupação das mães, de fato, assim, o sangue assusta, então isso desespera as mães e isso vai levá-las a procurar ajuda. Então, essa eu estou entendendo que não tem gravidade, mas qual seria a alergia e em que momento da vida ela começa dessa alergia alimentar que pode colocar a criança em risco? Então, também tem o outro tipo não IgE-mediado, que é a enterocolite, que também tem um pouco de preocupação, que ela tende a acometer a partir da introdução alimentar, depois dos 6 meses, geralmente, quando tem contatos com alguns alimentos, geralmente 1 mês, após 4 semanas, ela tende a manifestar e ela não é imediato. Então, ela geralmente acontece 4 a 6 horas após a ingesta de certo alimento e ela pode acometer desde vômitos, dor abdominal, diarreia, mas principalmente são vômitos incoercíveis até desidratar. Então, ela pode levar à desidratação, que é grave. Então, a mãe chega com o filho no pronto-socorro, desidratado, tentando pegar acesso e muitas vezes nem consegue, às vezes tem que tentar até intraósseo. Nossa. De tanto desidratar, né? Então, essa tem essa preocupação. Mas ela também cura até os 2 anos e também não é IgE-mediado, ou seja, não fecharia a glote. Já a IgE-mediada, que é a mais preocupante de todas, ela acontece de forma imediata. Então, é imediatamente após a ingesta de um alimento, até 2 horas. Geralmente é minutos após. Comeu e empolou. Então, o paciente vai manifestar desde sintomas cutâneos de urticária, que é o que a gente chama, que é esse empolado no corpo, angioedema, incha-lábio, incha-pálpebra, incha-orelha. Pode ter sistema respiratório, tosse, rouquidão, chiado no peito. Pode ter sistema cardiovascular de cair pressão, perder consciência, até desmaiar. Sistemas gastrointestinais, que é menos comum, na forma não IgE é mais comum, tá? Então, essa é a que mais preocupa. E aí, todos os alimentos podem causar qualquer uma dessas 3 tipos de alergia alimentar? Ou existe, por exemplo, o leite vai dar uma coisa, o amendoim vai dar outra? Ou não tem nada a ver isso? Sim, mas tem uns que são mais comuns, né? Então, o da não IgE, da proctocolite, geralmente é a proteína do leite,
A forma não IgE da enterocolite tem alimentos envolvidos como frango, algumas outras proteínas, peixe. Ou a alergia IgE mediada, nós temos leite, ovo, trigo. Nós temos as castanhas que são tendem a ter mais persistência de gravidade, diferente do leite e do ovo, que tendem a tolerar mais facilmente. Entendi. E existe uma diferença, né, entre alergia alimentar e intolerância alimentar? Sim. Alergia, tanto que eu sempre explico para os pacientes, a alergia quem trata somos nós alergistas, intolerância é o gastro, porque a gente precisa explicar para eles entenderem como funciona cada uma delas, né? Então, a alergia alimentar, ela tem essa história imediata. Então, comeu e empolou. Comeu imediatamente depois, que eles têm a fama do camarão. Come o camarão e empolou, né? Então, logo após, imediatamente, fez urticária, inchou o lábio, inchou pálpebra, ficou com tosse imediatamente após. Então, é bem imediato. Até 2 horas para acontecer. Então, a alergia alimentar é aquela que acontece de forma imediata. Então, até 2 horas após a ingesta do alimento, pode apresentar urticária, que são aquelas placas vermelhas no corpo, inchadas, angioedema, incha a pálpebra, incha a orelha, sistema respiratório, tosse, chiado no peito, falta de ar, rouquidão. Sistema cardiovascular, cair pressão, perder consciência, até desmaiar. Então, é imediato, geralmente é minutos após. Intolerância, como a gente fala, alergia, quem trata é alergista. Intolerância é o gastro. Então, são mundos diferentes. Na intolerância à lactose, por exemplo. A lactose é um açúcar. A alergia sempre é uma proteína, né? Então, por exemplo, a proteína do leite seria a caseína, por exemplo, outras proteínas. Então, a intolerância à lactose. A lactose é um açúcar de difícil digestão. Então, eu costumo explicar. Normalmente, nós temos uma enzima que chama lactase que quebra esse açúcar de difícil digestão em partículas menores para facilitar a nossa digestão. Quem tem intolerância à lactose não tem essa enzima, então parece que comeu um boi. Até digerir todo aquele alimento dói, fica empachado, pode dar gases, enfim. Então, é um problema que normalmente já tem as enzimas da lactase em pílulas, que o paciente vai lá, toma aquela pílula e consegue comer ali, normalmente o alimento. Então, por exemplo, ele vai para um aniversário que sabe que provavelmente aquele bolo de chocolate bem atrativo não vai ser feito com um leite sem lactose, ele vai lá, toma a pílulazinha dele de lactase e tá tudo certo, não passa mal. E é provisoriamente, até o momento da digestão daquele alimento. Então, é um problema que o gastro trata e que não tende a fechar glote, por exemplo. A alergia já é um quadro imediato e grave, que nós precisamos avaliar direitinho para evitar riscos graves. Entendi. E aí, me conta uma coisa. Existe algum exame para detectar alergia alimentar? Porque uma coisa que eu vejo muito, até eu conseguir encaminhar para o gastro, para o alergista, é assim: as pessoas que fazem restrição por conta própria, ou a mãe de comer leite, ou até a própria criança na introdução alimentar, porque eles acham que algum sintoma que a criança apresentou, seja diarreia, sangue nas fezes ou qualquer outra coisa, é devido à alergia. Como é que a gente faz esse processo diagnóstico? Então, tudo inicialmente é pela história clínica, né? Nós precisamos entender. Então, geralmente, quando eu vejo um bebezinho que tem uma história de sangramento, eu já tendo a pensar na forma não IgE da proctocolite, por exemplo. E não adianta pedir exame, porque a forma é não IgE. E o exame vai detectar a IgE específica, tá? Então, isso tudo é muito importante de a gente entender, porque às vezes o paciente já vem com exames, já vem restrito de outras proteínas, além do leite, e isso é bem difícil de desmistificar, né? Para a mãe é bem complicado. Então, assim, qualquer dúvida que você tenha de alergia alimentar, vem para o especialista para investigar direitinho, porque a alergia alimentar é um problema grave que aquela criança vai ter sérios problemas ao longo da vida. E uma vez que você restringe aquele alimento, você aumenta a chance de desenvolver a alergia. Então, às vezes, o paciente é apenas sensibilizado. O que isso significa?
se ele tem um exame positivo, não necessariamente caracteriza alergia, e sim demonstra apenas uma sensibilização. E uma vez que o paciente tira aquele alimento da dieta, ele pode desencadear uma alergia e da forma grave, que é a de fechar a glote. Então, isso é muito preocupante, é muito importante que as mães entendam isso para não restringir de forma desnecessária. Qualquer dúvida, traga para o especialista para que nós possamos avaliar de acordo com a história clínica, de acordo com os exames que vão ser complementares a depender de cada caso, e aí sim nós tomamos a conduta indicada. E aí, uma vez que ele tem o diagnóstico, então a gente já sabe que ele tem uma alergia alimentar ao leite ou ao ovo, qualquer que seja, né? Existe algum processo para dessensibilização? Assim, a gente consegue fazer com que um paciente alérgico deixe de ser alérgico ou não? Sim. Primeiro, nós precisamos avaliar se aquilo realmente é uma alergia, que muitas vezes, pela própria história, quando a mãe vem contando, eu já vou na minha cabeça pensando que aquilo não sugere. Mas, baseado nisso, aí nós complementamos com os exames, tudo direitinho, e aí nós precisamos avaliar na história também se o paciente, se ele for alérgico, se ele é tolerante parcial ou não, né? Se ele tiver uma certa tolerância parcial, nós temos alguns protocolos, como o protocolo Baker de dessensibilização, que é a ingesta constante e gradativa daquele alimento desde a forma mais processada para a forma menos processada. Que nós sabemos que a forma mais processada, ela tende a desnaturar a proteína e tornar mais acessível, né? Não mais tolerante para aquele paciente. E aí, progressivamente, nós fazemos isso como um treinamento imunitário, né? Então, nós vamos treinando, porque a tolerância, ela pode vir ou de forma espontânea ou de forma de um treinamento imunitário, né? Então, existe essa opção de tratamento para alguns pacientes, a depender de cada caso, e que nós temos essa opção para levar mais facilmente o paciente à cura. E eu acho importante a gente falar bastante sobre isso, porque as pessoas não conseguem, aquelas pessoas que de fato não têm, né, mas que as mães estão restringindo, elas não têm ideia da dificuldade que são essas crianças que têm de fato, depois na época da socialização. Então, por exemplo, no aniversário não pode comer os docinhos e o bolo, às vezes é uma alergia a ovo também, que restringe muito. Então, assim, eu acho importante as pessoas entenderem o que é alergia alimentar e como se faz o diagnóstico, e que, de repente, de fato, não precisa já chegar restringindo ou esperando algum exame, porque isso tem um impacto muito grande, né, na vida dessas crianças. Sim, com certeza. Não adianta você chegar já achando que, como eu disse, muitos pacientes já chegam, às vezes, com a história que, às vezes, nem é sugestiva. Então, com uma história que seria do leite, já vem restrito de leite, ovo, trigo, soja. E aí, com a restrição, eles podem, sim, desencadear. A restrição maior que 3 meses já é um risco. Então, dependendo daquele tempo, é difícil de reintroduzir. Então, já se tornaria uma alergia. Então, tem que ter muito cuidado com essas restrições desnecessárias que geram, como a Aninha falou, esses riscos de socialização. A criança gera um medo do alimento, a criança vai ficando mais seletiva, dificultosa com aquela ingesta, além do risco de desenvolver a alergia e se tornar um quadro possivelmente até anafilático, que pode gerar uma morte. Então, isso é muito preocupante, nós temos que avaliar de forma muito criteriosa para fazer a forma de maneira correta, né? Então, tirar os mitos, né? As emoções de lado e fazer uma investigação com o especialista de forma correta, direito, para que você não gere um risco a mais para o seu filho. E aí, assim, é uma pergunta meio polêmica, mas eu acho importante a gente tocar nesse assunto, que é a questão... Eu já vi aqueles testes de IgG, né? E aí as pessoas gastam muito dinheiro, porque daí vem IgG de tudo que você possa imaginar, e aí eles vêm com aquele exame achando que estavam fazendo uma boa coisa e na verdade não é. O que é esse teste, assim? E não é para fazer, né? Sim, esse teste não é indicado. Para avaliar a alergia alimentar, nós avaliamos IgE específica, não IgG. IgG é anticorpo. Então, esse teste que é caro, não indica nada para alergia alimentar e só confunde a mãe. Então, atrapalha. Até o próprio exame que é indicado da IgE, nem para tudo a gente indica. A gente indica de acordo com a história, a depender de cada caso. Então, eu sempre explico para as mães assim, eu digo, olha...
Meus filhos comem de tudo, não tem história com nada. Então, eu explico como que funciona a história de alergia alimentar. E se eu fizer os exames do meu filho e vier positivo para leite, trigo, soja, amendoim, vai mudar alguma coisa para a minha vida? Significa que eu tenho que tirar da vida deles? Muito pelo contrário. Porque se eu tiro, eu posso gerar uma alergia. Então, não ajuda. Às vezes, então, assim, o paciente tem uma história sugestiva ao leite, por exemplo. Basta pedir ao leite as proteínas do leite. Não tem para que pedir do trigo, soja, amendoim, se ele come normal o pão, se ele come normal os alimentos com soja. Então, assim, não fique procurando coisa que não tem indicação, tá bom? Então, até, por exemplo, com relação à vacina da febre amarela, muitos pacientes que ainda nem comeram ovo querem não vacinar. Não, pode vacinar normal, tá? O risco de alergia é igual a todo mundo, né? Então, assim, não tem contraindicação não vacinar, mesmo se você não tenha comido o ovo ainda. É importante você ter tocado nesse assunto, porque às vezes as pessoas das salas de vacina perguntam se a criança já comeu o ovo, porque se não comeu, eles não vacinam. E não tem nada a ver, né? É bom você ter falado sobre isso. E aí, existe algum alimento mais regional, que aqui a gente vê mais alergia? Assim, existe aqui no Amazonas, a gente tem alimentos mais específicos que as crianças têm alergia? Eu estou te perguntando isso por causa do tambaqui, né? Que antes de eu vir morar aqui, eu não imaginava que era uma coisa muito frequente. Além do tambaqui, existem outras coisas aqui do norte que a gente tenha que ficar atento ou que as mães tenham que pensar sobre? Aqui é mais comum as alergias a peixe que outras regiões. Assim como, por exemplo, nos Estados Unidos é mais comum a alergia da peanut butter, porque pela ingesta, né, maior do que nós no Brasil, por exemplo. Então, as alergias, elas tendem a surgir mais com excessos ou restrições. Por isso que eu costumo dizer que na vida tudo é equilíbrio. Entendi. Não restringir, mas também nada em excesso, né? Então, aqui nós temos mais comumente as alergias a peixe comparado a outras regiões, com certeza. E pensando que a sua especialidade é rara e uma mina de ouro, assim, pensando nessas pessoas do interior, que não tem possibilidade de vir para Manaus, você acha que a teleconsulta pode ser uma ferramenta nesses casos? Ou, por exemplo, um caso de alergia alimentar é imprescindível que tenha uma consulta presencial? Você acha que de alguma forma você consegue orientar por teleconsulta? Com certeza, isso é muito importante. Então, você que está longe, que não tem como vir até aqui, com certeza nós estamos disponíveis na forma de teleconsulta, porque 90% é muita orientação que nós precisamos explicar, orientar, entender na história como funciona tudo isso, para que nós possamos dar um direcionamento. E aí nós temos também, dependendo do caso que necessite de exames complementares, nós temos os exames para se fazer, pedindo para você fazer na sua região, e nós avaliamos no retorno esses exames e damos a conduta necessária e as orientações que surgirem, as dúvidas necessárias, conforme for surgindo. Mas é muito importante que vocês tenham essa orientação de um especialista para não fazer condutas indevidas e gerar danos maiores. Olha, mais uma vez eu fico muito feliz de ter você aqui. Eu acho que essas informações que você traz, tanto com relação à alergia quanto com relação à dermatite atópica, eu acho que é uma contribuição que, de fato, as pessoas precisam saber e precisam de conhecimento até para não gerar problema para si, né, e para a família. Então, eu queria te agradecer de novo por ter vindo. Muito obrigada. Faça a sua propaganda novamente, onde as pessoas podem te achar. Então, eu sou Lara Baima, meu Instagram é @larabaimaf.alergia. Atendo na clínica Pé de Moleque, no edifício The Office. Também tem o Instagram da clínica, que é @clínica Pé de Moleque. Então, por lá vocês podem me achar, será um prazer atendê-los e poder ajudar da melhor forma possível. Lara, muito obrigada. Obrigada, Aninha. E para vocês que ficaram até aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de divulgar para os amigos e até para os inimigos. Curtam nosso canal e compartilhem. Muito obrigada.